Glória a Deus, meus irmãos, bom dia, paz seja com todos, amém? Amém. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Vou deixar minha esposa saudar a igreja aqui. Ela não gosta muito não, mas eu sempre trago ela porque é minha ajudadora, né? Minha filha Thalita está ali no canto, ali, fica de pé aí, Thalita. Bonita igual o pai, olha lá para vocês verem. Eita glória, né? Glória a Deus, obrigado. Meu filho Douglas ficou em casa, porque nós três estamos de férias e ele está trabalhando, cada um com seus problemas, né? Então a gente veio, e ele está trabalhando, não pôde estar aqui, mas é uma alegria para nós estarmos aqui. Bom dia, igreja, a paz do Senhor, amém? Para nós é uma alegria muito grande podermos estar aqui também, né? Conhecendo mais um pouquinho da família do Senhor. E mais ainda com um casal tão precioso que é o Paulo e a Alessandra. Realmente, como ele disse, acompanhamos tantas lutas, mas o que importa é que vocês estão de pé e vão permanecer de pé, porque é o Senhor quem sustenta vocês. Foi o Senhor quem chamou vocês e é por isso que vocês estão aqui. Que vocês possam verdadeiramente crescer e multiplicar nessa terra que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E vocês, igreja, estejam com esse casal, porque o Senhor levantou a cada um de vocês como igreja aqui neste lugar para caminhar junto com eles, porque eles não podem caminhar sozinhos. E vocês vão conquistar esta terra. Vão se levantar aqui um exército que vai ser uma igreja relevante nesta cidade, para que Lagoinha não seja conhecida aqui apenas como Igreja Batista da Lagoinha, mas como uma igreja onde o Senhor opera milagres, onde o Senhor cura, onde o Senhor restaura, onde o Senhor salva tantas vidas que estão precisando ser salvas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor permaneça te sustentando no nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, coloca de pé no seu lugar no nome de Jesus. Enquanto você vai se colocando de pé, eu quero mais uma vez, né, conforme a Marli já falou ali, nós vamos fazer a nossa declaração de fé, mas o Paulo, a Alessandra e sua família, né, realmente fazem parte da nossa história. E ontem, quando eu estava ali, tanto com a Alessandra como com o Paulo também, eu disse para eles, uma das coisas que mais alegrou o meu coração no momento que eu cheguei ontem e pudemos presenciar um pouquinho do tempo dos irmãos estavam ali atrás se derramando diante do Senhor. Foi exatamente isso que eu disse para o Paulo. Eu falei, o que mais alegrou o meu coração é saber que vocês têm uma igreja viva, uma igreja sedenta pelo Senhor, uma igreja que está realmente buscando ser cheia do Senhor. Por quê? Porque cada um de vocês que estão aqui, assim como eu, nesses últimos 2 anos, sem dúvida nenhuma, todos nós poderíamos ter partido. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus nos plantou nessa terra com um propósito. Os que Ele recolheu nesse tempo, Ele recolheu porque chegou o tempo deles, porque a Bíblia diz no Salmo de número 139, que todos os dias que Deus tem para nós estão escritos e determinados. Então não é o coronavírus que ceifa alguém, não é o câncer, não é isso, não é aquilo, não. Pode ser o que for. Se não for o tempo de Deus na sua vida, você vai permanecer. Mas entenda, se você foi preservado nesses últimos 2 anos, e agora já 2 anos e alguns meses, e você ainda está aqui, você está aqui porque Deus tem um propósito. E por isso você precisa realmente ter fome, ter sede do Senhor, ser cheio do Senhor, porque Deus te preservou, porque Ele tem algo grande para fazer em você e através de você. Então, quando eu vi ele ontem, eu comentei com eles, isso muito me alegrou. Muito me alegrou. Porque Deus, Ele tem para dar para cada um de nós muito mais do que aquilo que nós temos fome ou sede. Mas muitas vezes não recebemos porque perdemos essa fome e essa sede. E eu louvo a Deus porque eles passaram muitas situações ao longo da caminhada. Eu me lembro de momentos, estava falando com a Alessandra ali, momentos onde nós estávamos no hospital, com eles à noite, num momento de luta com os filhos. Filhos, né? Precisa se lembrar sempre das coisas que os pais passam, né? E eu falando com eles hoje, vendo os meninos aqui, que já não são mais meninos. São adoradores, são líderes, estão aí nessa caminhada, né? O Paulo, como ele disse,
quanto tempo a gente ali insistindo com eles. Paulo é um homem de Deus, silencioso, mas determinado. Muitas vezes ele ficava ali, a gente ia lá, ele estava pensando assim, então, pastor, eu falei, vamos lá, vamos pegar firme e tal. E houve um momento onde quase tudo ali na Lagoinha Vista Alegre parou, porque nós tivemos uma direção do pastor Márcio. E eu me lembro que quando nós chegamos ali para recomeçar o trabalho, o Paulo e a Alessandra estavam ali para acompanhar as pessoas, para discipular as pessoas, para fazer com que a igreja não morresse. Isso era Deus preparando eles para esse tempo que eles estão vivendo aqui. Ele falou comigo ontem de novo, a igreja nesse tempo da pandemia não parou um tempo sequer. As portas às vezes não podiam se abrir, mas a igreja continuou viva. Mas é exatamente porque Deus tem preparado vocês com um propósito. Então é uma alegria para mim também, mais uma vez, ver o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês, e saber que já está rompendo fronteiras, né? Hein? Que manto! Já está lá na Argentina e por aí. Eu sempre tenho um mistério com essa questão de países, porque os discípulos, alguns que caminham com a gente, eu me lembro que nós fomos para o Haiti em 2010. Lembra? Pois é, lá no ápice, lá daquele terremoto, pois é. Aí estávamos no Haiti, aí eu voltei do Haiti, assim, aquele tempo, né, de escassez, de luta, compartilhando com muitos discípulos. Ninguém pediu para poder ir no Haiti comigo. Ninguém pediu. Aí os anos se passaram, e o Senhor me levou lá na Suíça. Que manto, hein? Aí quando eu voltei, os discípulos tudo falando, pastor, que manto é esse? Como é que faz para ir para a Suíça? Eu falei, o caminho é o Haiti primeiro. Entendeu o manto? É mais ou menos por aí, então tem que entender isso. Deus, ele tem os caminhos dele, né? Então eu louvo a Deus. Já chegou a Argentina, chegou a alguns outros lugares, é para todo lugar, viu? Não é só para a Argentina, não. Então, mas louvado seja Deus por isso. Toma a Bíblia na sua mão aí, no nome de Jesus. Eu sempre gosto de dizer, né, o nosso pastor, o pastor Márcio, nesse tempo que ele está de volta, que eu digo na ativa ali, pregando na igreja, porque ele nunca parou, né? Mas ele sempre nos fala, onde você estiver, diga para a igreja que eu mandei um abraço. Então se sinta abraçado pelo pastor Márcio aqui, aquele que Deus nos deu graça nesse momento para caminharmos debaixo desse legado. Né? Levanta na sua mão a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, que essa palavra caia numa boa terra e que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a está liberando nesta manhã. Fala ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e a todos quantos chegarem esta palavra da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se no nome de Jesus Cristo. Eu te confesso que eu cheguei em casa ontem, no hotel ontem, aí eu disse para minha esposa, falei com ela, eu já poderia ir embora. Fui muito abençoado com a palavra que a pastora Lola compartilhou ontem aqui, muito abençoado mesmo. Ela não pôde estar aqui agora na parte da manhã, mas falei com ela que eu fui muito abençoado e eu tenho certeza que aquele que esteve aqui também ontem foi muito abençoado por essa palavra da pastora Lola também. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos. A jovem que coloca ali o tema ali, né? Me perguntou ali agora há pouco, falou, pastor, você quer que eu coloque o tema ali? Qual é o tema da sua mensagem? Eu falei, pastor, a vantagem é assim, nasce na hora. Cheguei aqui a hora que os irmãos do louvor estavam adorando ali, veio essa última canção, né? A hora que veio a canção, o tema brotou. Na hora. Então não foi nada combinado, brotou na hora.
Deus de promessas, Deus que transforma destinos, Deus que está no controle. Mas é literalmente isso que Deus ele veio compartilhar no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês nesta manhã. Nós sabemos que a conferência é a conferência do Espírito Santo e essa conferência, a temática principal é justamente nos levar a compreender novamente sobre o novo, aquilo que Deus está fazendo e que nós muitas vezes não estamos percebendo, mas Deus está fazendo. E desde que o Paulo me convidou para compartilhar a palavra com vocês aqui, eu venho orando, buscando essa direção do Senhor, porque eu entendo que ao longo da caminhada, ao longo do processo, nós nunca podemos nos esquecer do propósito. Porque, como eu disse aqui, se eu e você estamos aqui nesta manhã, tem um propósito. Se eu e você estamos aqui no segundo semestre de 2022, tem um propósito. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Da mesma forma que a descida do Espírito Santo foi com um propósito, esse revestimento de poder foi com um propósito. Quando nós falamos novamente, ou trazemos à memória constantemente a questão do Espírito Santo, da conferência do Espírito Santo, é para ativar novamente aquilo que Deus ele quer de mim e de você. T.L. Osborne ele diz o seguinte: o cristão não precisa que ninguém o ensine nada, porque a unção o ensina todas as coisas, mas ele precisa sempre de alguém do lado dele para lembrá-lo daquilo que ele sabe que tem que fazer e não faz. Então o propósito de uma conferência, além de ativar ou me ativar e ativar você, mas é novamente nos lembrar, nos colocar na rota novamente para que não percamos o propósito. Então, vamos acompanhar aqui esse texto de Atos, capítulo de número 1, e eu parei ali até no versículo de número 6, exatamente proposital. Atos 1, versículo 1 ao 6, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Como eu disse, eu quis parar aqui até o versículo 6, para começarmos então a pensar nesse diálogo de Jesus aqui com os discípulos e trazer a memória novamente para esse tempo nosso, que é o novo, aquilo que Deus tem para nós daqui para frente, mas concernente principalmente ao Espírito Santo. Nós vimos aqui dentro desse texto que o Senhor, ele, antes de ser assunto aos céus, ele vem então encontrando com os discípulos, motivando os discípulos, cumprindo aquilo que ele já havia declarado, porque ele disse que iria ressuscitar, mas no período em que ele morre, nós percebemos o desgaste que aconteceu com todos os discípulos ali, o desânimo, a frustração. Por quê? Porque aquele em quem eles tinham esperança, a promessa, a caminhada, tinha morrido. Mas Jesus, ele cumpre aquilo que ele tinha falado, ele ressuscitou. Ok, aí então ele vai se encontrando com os discípulos e vai motivando eles. E nesse encontro aqui, que era o último encontro antes dele ser assunto aos céus, ele traz isso em memória novamente, só que ele novamente lembra eles. Ele diz assim: vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Ele disse assim: porque da mesma forma que eu recebi a promessa do meu Pai, essa promessa que Ele liberou, agora vocês devem ficar aqui e aguardar, porque é o tempo do cumprimento desta promessa. E algo interessante, o que tem a ver isso, pastor, com o início do que nós estamos falando aqui do novo? Primeiro, porque eles estavam ali para fazer parte, para receber o cumprimento de uma promessa. Mas o cumprimento dessa promessa iria colocar fim em um tempo. Qual era o tempo? O tempo onde Jesus estava presencialmente, fisicamente ali, aliás, fisicamente com os discípulos. Jesus daqui para frente não estaria mais fisicamente ali com os discípulos, então estaria dando fim a um tempo. Mas iria iniciar um outro tempo, era um novo tempo. Qual era o novo tempo? O tempo agora onde o cumprimento dessa promessa faria com que o Espírito Santo, que outrora agia de maneira exterior, porque ele não morava dentro das pessoas, ele vinha e capacitava as pessoas de maneira específica, com um propósito específico, mas ele não morava dentro das pessoas no Velho Testamento. Ele apenas vinha para convencer as pessoas. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele vem então e começa a convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça, mas ele não era aquele que morava dentro das pessoas. Agora não. Agora Jesus estava dizendo o seguinte: vocês vão ter alguém que vai morar com vocês. Esse poder que opera do lado de fora, ele agora vai operar do lado de dentro. Ele não será apenas uma porção mais. Não, ele vai ser literalmente um morador. Ele vai estar com vocês, ele vai se mover com vocês, ele vai ser a companhia de vocês de manhã, de tarde e de noite. Mas não só isso, ele é o executor. Porque tudo aquilo que os discípulos faziam outrora, aonde eles faziam, onde eles iam, Jesus estava com eles. Ia na casa da sogra de Pedro, Jesus estava ali com eles. Ia ali para atravessar o lago do mar de Tiberíades, Jesus estava com eles. Ia ali aonde estava o Gadareno, Jesus estava com eles. Em todos os momentos, mas não agora. Era uma outra companhia, era um novo tempo, literalmente. A companhia do Espírito Santo, mas residindo dentro deles. Agora presta muita atenção. Quando eu paro aqui no versículo de número 6, os discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus e eles dizem assim: esse tempo que o Senhor está falando, e nós estamos aqui esperando, aguardando o cumprimento dessa promessa, esse revestimento aí, é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino. Eu quero que você pare para pensar comigo nessa pergunta. Porque Jesus tinha falado logo que ele ressuscitou, ele vira para Maria e fala assim: fala para os discípulos que eu vou encontrar com eles lá no local onde eu falei que iria encontrar. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Mas desde o início a proposta é: vocês devem ficar ali até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder tinha um propósito, e a espera de vocês era com um propósito. Mas agora, nesse momento onde os discípulos estão ali, exatamente cumprindo essa espera, ainda havia uma dúvida no coração dos discípulos. Essa promessa é para a restauração do reino, o reino messiânico, porque eles sabiam que Jesus agora era o Messias, eles sabiam porque ele já tinha ressuscitado. Então a expectativa, ou talvez a dúvida é: nós vamos estar aqui e esse poder é para se cumprir a promessa de restauração messiânica? Mas Jesus foi claro. Ele disse assim: não é para isso. Ele diz: primeiramente, não vos compete saber isso, não vos compete ficar preocupados com qual será o tempo em que o Senhor ele vai cumprir essa promessa da restauração do reino. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Vocês não precisam ficar preocupados em quando será, porque vai acontecer. Da mesma forma que ele disse que iria ressuscitar, e os discípulos ficaram em dúvida, ficaram naquele momento de caos, mas Jesus cumpriu. Jesus naquele momento disse para eles bem claro: vocês não estão aqui com esse propósito. Não é o poder que vocês vão receber, não tem nada a ver com a restauração do reino messiânico. Ele disse: vocês estão aqui porque vocês receberão poder. E através desse poder, vocês serão minhas testemunhas. Através deste poder, vocês vão dar continuidade. Através deste poder, vocês vão expressar para os outros aquilo que eu estou fazendo em vocês
e aquilo que eu quero fazer através de vocês, e aquilo que eu quero fazer neles também. Então esta unção, ela tinha um propósito, mas pensa de novo no versículo 6. Você não pode estar em um local, você não pode estar em uma conferência, você não pode estar em um tempo, por mais que você pense, ou por mais que você tenha dúvida sobre o propósito, você não pode permanecer em dúvida sobre o propósito. Por quê? Porque senão você vai estar esperando viver algo que Deus não tem para você agora. E Deus te preparou para que você viva o que está no coração dele para você. O que Deus tem para mim, para você, o que Deus libera para mim, para você, precisa ser um alinhamento. Tudo que Deus nos dá tem um propósito. Então, por isso que eu disse ali, promessa. Vocês estavam ali, no caso deles, estão aqui porque eu vou cumprir a promessa. Quantos aqui tem promessa para se cumprir na sua vida ainda? Glória a Deus. Mas ele diz ali bem claro ali, a canção, né? Deus que transforma destinos. O cumprimento dessa promessa iria sim transformar o destino dos discípulos e iria transformar o destino de muitas pessoas que estariam no caminho dos discípulos dali para frente, porque era um poder com propósito, fazer com que eles fossem levar esse evangelho até os confins da terra, fazer com que eles se encontrassem com outras pessoas perdidas, e essas pessoas teriam suas vidas completamente transformadas, porque o poder tem um propósito. Mas entenda bem, os discípulos naquele momento ainda estavam meio confusos também. Por quê, como eu disse? Porque eles vinham no meio de todo aquele aparente caos. Jesus morre, eles esperam ressuscitar, parece que não estava ressuscitando, porque no terceiro dia, no caminho de Emaús, alguns falaram, até agora ele não ressuscitou. Havia uma confusão na cabeça deles, achando que não iria acontecer, ok? Mas depois eles veem que Jesus ressuscitou, mas agora Jesus iria embora, e viria o Espírito Santo. É igual nós, cada um de nós. Parece que nós estamos vivendo em um tempo confuso. Parece que nós estamos vivendo em um tempo de incertezas. Parece que nós estamos vivendo em um tempo onde você olha para todos os lados e as pessoas falam assim, só vai piorar. A coisa está complicando cada vez mais. Parece que as pessoas estão olhando para esse tempo meio que sem expectativa. Por quê? Porque tudo parece realmente que está complicado. E principalmente até para projetar. As pessoas estão com medo de projetar, porque estão com medo de como será daqui para frente. Tem gente, então, que está pensando, meu Deus, o que vai acontecer depois dessas próximas eleições? Como será nesse tempo, depois dessas próximas eleições? Deus está no controle. E você está nessa conferência para viver o novo que Deus tem daqui para frente, com eleição ou sem eleição, seja quem for aquele que foi eleito, Deus tem liberado poder sobre a sua vida para que você vá por toda a terra e continue sendo testemunha daquilo que Deus te chamou e te preservou para ser. Ei, querido, deixa eu te explicar. Você não está preservado até aqui nesse momento para depender do governo. Você está preservado até aqui nesse momento porque Deus vai fazer grandes coisas em sua vida e através da sua vida. Não depende da economia, depende daquele que está no controle. Ele está no controle. E era isso aqui que Jesus estava falando com os discípulos. Ele estava dizendo, esse poder que virá sobre vocês daqui para frente, esse poder vai fazer com que vocês comecem a viver o sobrenatural. E tem mais, independente do aparente caos. O que Jesus estava falando com os discípulos é, enquanto eu estive com vocês fisicamente, independente da circunstância, não houve impossível. Não é impossível. E o que ele estava falando agora é exatamente isso. Vocês precisam receber poder. Porque é impossível que alguém seja bem-sucedido em toda e qualquer missão que Deus o confia para fazer, sem o poder de Deus. E nesse tempo, principalmente, que nós estamos vivendo, irmãos, para ser bem-sucedido nesse tempo, mais do que nunca, você precisa entender, tem um poder sobrenatural de Deus dentro de você. Tem algo sobrenatural de Deus dentro de você, que Deus já derramou, mas Ele quer que você compreenda.
E porque Ele quer que você compreenda, entenda bem. Se era um tempo de aparente caos e os discípulos daqui para frente iriam viver muitas coisas, por que eu estou sempre batendo nesse tempo aqui que você precisa entender que o poder, ele tem um propósito, mas esse propósito precisa alinhar com o coração de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já se movia ali. Agora entenda, Deus estava ali olhando para toda aquela imensidão sem forma, vazio e no aparente caos. Mas através da palavra, que era o Senhor Jesus que estava ali, todas as coisas foram criadas, foram existindo por meio dele. Mas o Espírito era como se fosse aquele que estava, como se fosse uma incubadora. Ele estava transformando aquilo que parecia morto naquilo que era o sonho de Deus. Para todo mundo parecia sem forma e vazio, mas para Deus não. Deus estava vendo lá na frente. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? O poder de Deus liberado na minha vida e na sua vida é para que você veja o que Deus vai fazer lá na frente. O poder de Deus liberado na minha vida e na sua vida hoje, Ele libera hoje, Ele coloca esse poder dentro de mim e dentro de você. Ele nos lembra que esse poder já está dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque independente daquilo que está te aguardando daqui para frente, tem poder de Deus liberado na sua vida para transformar essa situação. Tem poder de Deus liberado sobre a sua vida para que você seja bem sucedido naquilo que Deus tem para você. Ontem a pastora Lola falou, ela expressando ali sobre Eliseu, falou sobre todo aquele caos que a sunamita vivia. Mas muito interessante o momento em que ela disse, olha, houve um momento que Deus deu uma palavra, vai embora, sai desse lugar. Por quê? Porque vai vir uma fome tremenda nesse lugar. Eu estou trazendo livramento para você, eu estou te preparando. Só que quando ela retorna, Deus também já tinha preparado para ela o futuro que ela não imaginava. Se você olhar os discípulos que estavam aqui, você vai perceber que os discípulos jamais imaginavam o que Deus estava preparando, as experiências que Deus estava preparando para eles dali para frente. Mas esse poder é para que eles aprendessem e fossem bem-sucedidos independente das circunstâncias. Mas por que, novamente, como eu disse, eu frisei, estou frisando e chamando a sua atenção sobre o verso 6. Esse poder é para restaurar o reino? Jesus falou, não. Esse poder é para que vocês possam ir por todo o mundo e expressar o meu amor, e chegar naqueles que estão mortos e anunciar para eles que a vida está chegando para eles. Por que eu fiz questão de falar isso? Miles Monroe, ele diz o seguinte, que aquele que tem vista, a vista é uma função comum do corpo, mas aquele que tem visão é algo raro, porque a visão vem do coração de Deus para o homem. O que Deus estava mostrando para os discípulos ali era exatamente isso. Vocês não podem olhar para as coisas da maneira errada. Vocês precisam ter a visão que Deus tem. Vocês precisam imaginar o que Deus está imaginando para vocês. Por que vocês precisam imaginar? Porque quando você lê o que a Bíblia está dizendo lá no livro de Isaías, abre comigo a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo de número Isaías 14, olha bem, por que nós precisamos imaginar o que está no coração de Deus e não aquilo que nós queremos? Isaías 14, versículo de número 24, diz assim, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim se sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ei, deixa eu te explicar. Volta de novo aqui. Por que nós precisamos ver as coisas pela ótica de Deus e não pela nossa ótica? Por que nós precisamos olhar de acordo com o coração de Deus? Porque senão nós vamos estar sonhando o que Deus não está sonhando. Esse é o tempo da restauração do reino? Não, esse não é o tempo da restauração do reino.
Esse é o tempo onde eu estou te revestindo, te preparando, porque eu vou usar você para tantas outras coisas antes que venha o tempo da restauração do reino. Pastor, mas por que eu não posso de repente pensar agora, sonhar agora com uma situação específica aqui, como de repente, estou dando só um exemplo, igual eu acabei de falar ali sobre a Argentina e o Haiti, né? Por que eu não posso, pastor, de repente ficar aqui só sonhando com um determinado local? Porque o texto de Isaías aqui está dizendo o seguinte: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como eu pensei. O que vai acontecer não é o que você está pensando. O que vai acontecer não é o que você está sonhando. O que vai acontecer não é o que você está imaginando. Abre parênteses. A Bíblia diz que Davi, em um dos melhores momentos da sua vida, um momento onde ele já tinha conquistado os reinos, um momento onde Israel já estava ali, vivendo um momento maravilhoso. Ele chama o profeta Natã e ele diz assim: olha, eu tenho algo no meu coração. Eu quero construir um palácio para o meu Deus. E eu quero colocar a arca ali. Por quê? Porque todos os reinos, as pessoas têm ali, os reis têm os seus locais, mas a arca do Senhor fica de tenda, de lugar em lugar. Eu gostaria de construir algo para ele. Natã falou assim: isso é uma boa coisa. Isso é uma boa coisa, você está querendo fazer algo para Deus, que coisa tremenda. Ele diz: pode fazer. E quando Natã está saindo do local onde Davi estava, o Senhor chama Natã e fala assim: quem mandou você falar isso aí para Davi? Por acaso eu mandei você falar com ele para ele poder construir algum templo para colocar a arca? O propósito, a intenção, o sonho pode até ser bom, mas o Senhor disse: não foi para isso que eu chamei ele. Eu chamei ele para que ele esteja na frente do meu povo. Volta de novo. Então por que eu posso estar pensando algo, mas o que eu preciso almejar é aquilo que está no coração de Deus? Porque aquilo que eu estou sonhando, imaginando, ou pensando, ou projetando, mas não for o que Deus tem para mim, vai se frustrar. O que não vai se frustrar? O que Deus sonhou para mim. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Quando Paulo e Alessandra, como eu disse, estavam lá no Vista Alegre, talvez, ou estavam lá na Lagoinha, o momento de chegar aqui não foi fácil. Me lembro bem claro da saída deles de lá, literalmente com nada. Literalmente com nada. Mas para vir cumprir um propósito, debaixo de uma expectativa em Deus. Eles só estão vivendo o que estão vivendo aqui hoje. Você está aqui porque antes deles saírem de lá, Deus já tinha cada um de vocês para estar aqui. Era o futuro que eles só viveriam se entendessem que Deus estava projetando eles para algo que estava lá na frente. Por isso que nós precisamos entender sobre o pensamento. Quando Jesus foi claro com eles, falou: vocês não estão aqui aguardando para ser revestidos de poder e para depois ir embora. Porque a restauração do reino aqui, que os discípulos estavam questionando, é exatamente a segunda vinda do Senhor. A restauração do reino messiânico. Todo mundo quer ir para o céu, não é, irmãos? Mas pergunta para o irmão do seu lado se ele está pronto para morrer agora. Entendeu? É assim, você fala assim: irmãos, então o céu é maravilhoso e tal. Não é isso mesmo? Então, aí como diz o pastor Márcio, vou cantar a musiquinha para você, porque hoje é o último dia. Aleluia. Aí o irmão já começa: está amarrado. Pois é, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas aí o que nós precisamos entender é isso. Você precisa captar o que eu estou tentando passar para você nesse primeiro momento, porque eu estou apenas aquecendo aqui com você. O que Deus tem preparado para você, o que Deus está liberando para você na conferência do Espírito, querido, precisa ser usado segundo o sonho de Deus. Precisa ser utilizado segundo o projeto de Deus. Ontem, quando eu cheguei aqui, eu vi muitos jovens, e eu até disse aqui para o Paulo, para o Alessandro, eu achei tremendo. Quantos jovens aqui na frente, pulando, saltando, celebrando, chorando diante do Senhor. Ei, jovem, mas de repente eu quero fazer uma pergunta para você. O novo de Deus que você está sonhando pode ser exatamente como falaram que a pastora, não sei qual foi a pastora que teve na sexta que enviou todo mundo, vocês falaram? Quem que foi? Foi você mesmo? Aí
Aí nem sabia, tá vendo aí? De repente enviou. Aí analisa bem, você chega a partir de amanhã e recebe uma notícia, olha, abriu uma porta para você em tal lugar. Está amarrado, porque esse não era o destino que eu estava orando para o Senhor, não. Não era isso. Mas como assim não é isso? Você está recebendo poder aqui para quê? Para viver o que você quer ou para viver o sonho que Deus tem para você? Você está se preparando para ser lançado na direção do seu projeto ou na direção do projeto de Deus para você? Porque foi o que ele estava dizendo. Não é para ir, é para ficar. Eu me lembro quando nós estávamos no Vista Alegre, o Paulo e a Alessandra se lembram. Tem um lugar lá chamado Cabana do Pai Tomás, né? Eita glória, que manto! Aquele lugar assim top, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha alguns GCs que nós íamos lá na época, e eu não me esqueço nunca. Tinha um GC que nós iniciamos num local, na casa de um irmão, não tem problema, porque hoje ele é pastor, chamado Alexandre. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós íamos nesse GC, e quando chegávamos nesse GC, os traficantes chegavam, baixavam a tampa do vaso sanitário, colocavam as armas em cima da tampa do vaso, e colocavam uma pessoa na porta, tomando conta das armas, e eles ficavam na sala do lado, participando do GC. E eu me lembro de um momento, onde nós estávamos ali, e nós tínhamos ido participar do velório de um dos rapazes que tinha falecido. E tinha um que estava lá na hora que a gente estava fazendo o culto, ele pegava a arma e ele batia no peito assim, não, eu não vou aceitar. E o bico da arma assim, ó, e as balas assim, tic, 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 sabe aquele negócio, e tal, aquela coisa tudo. Só que tem um porém, deixa eu te explicar. Alguém precisou liderar aquele GC, porque hoje esse rapaz é um pastor. Hoje esse rapaz é um homem de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Tem coisa que Deus está te preparando hoje, porque amanhã você vai ser resposta na vida de pessoas, que Deus vai transformar o destino deles, querido. Deus libera poder sobre a sua vida, para que você seja a resposta de Deus na vida de outros. O poder, ele não pode ser apenas como um baluarte dentro de nós, apenas como um pingente dentro de nós. Não, o poder não é para isso. Por isso que Jesus ele foi muito claro. Ele diz, conforme o Senhor falou, conforme eu pensei, assim sucederá. Como eu imaginei, olha bem, como eu imaginei. Ele está dizendo, como eu imaginei, assim acontecerá. Aí eu vou te perguntar de novo aqui, você está aqui nesses dias para viver o novo de Deus. Você está aqui nesses dias na conferência do Espírito Santo, mas você precisa estar aqui nesses dias e dizendo, Senhor, reveste-me no nome de Jesus Cristo, para que eu possa viver o que o Senhor está imaginando, para que eu possa ser capacitado segundo aquilo que o Senhor está imaginando. Porque Ele disse, o que eu imaginei vai acontecer. Ainda que seja no caos. Quantas situações aconteceram, talvez desde o início do ano, para que você não estivesse aqui no dia de hoje. Mas você está aqui até o dia de hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Quantas armas, quantas armadilhas estão sendo preparadas no inferno nesse momento, para que essa próxima semana que está iniciando seja a pior semana da sua vida, mas você está aqui sendo revestido de poder de novo, porque conforme Deus imaginou para você, assim será na sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra você, querido. Você precisa entender isso. Conforme eu imaginei. Senhor, mas nós gostaríamos de ir embora. Mas eu estou te chamando para ficar. Senhor, mas eu gostaria de ficar. Mas eu levantei a pastora para falar com você que está na hora de você ir. Senhor, mas aquela situação que eu vivi nesse tempo de pandemia, aquela situação que quebrou de repente, não quebrou por causa da pandemia.
Houve permissão de Deus, porque Deus tem um propósito para te mostrar que, independente daquilo que você perca, a única coisa que você não pode ficar sem nesse mundo é o Senhor. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Deus é Deus que restitui, Deus é Deus que faz infinitamente mais do que nós estamos pensando, pedindo ou imaginando. Então o propósito, ele tem, o poder, ele tem um propósito. A promessa, ela vai se cumprir, mas ela vai se cumprir com um propósito. E por que eu disse que não pode ser apenas barulho? Por que eu disse que não pode ser apenas o som? Porque quando você vai perceber ali o texto, você vai ver no capítulo 2 que o texto diz que pousaram sobre eles línguas repartidas como de fogo. Veio um som como de um vento impetuoso. Mas deixa eu te explicar. Depois do barulho, depois do som, depois da visão que aconteceu, você percebe que Deus começou a usar os discípulos para irem por todos os lugares. E o sobrenatural começou a acontecer. Porque barulho não transforma a vida de ninguém. Mas o poder de Deus transforma a vida, transforma ambientes, transforma pessoas, transforma cidades. Não pode ser apenas barulho. Aí de repente você vai falar comigo: pastor, então nós estamos com um problema, nós pentecostais. Não tem problema nenhum. Pode vir o barulho do jeito que for. Porque quando você olha lá para Ezequiel, a Bíblia diz que Deus levou o profeta Ezequiel 37, aonde estava um vale de ossos secos. E uma das primeiras coisas que aconteceram ali foi o barulho de ossos trombando com ossos, foi o barulho de ossos se mexendo, foi o barulho de ossos tentando procurar os seus lugares. Mas depois do barulho se levantou um grande exército, porque aquilo que estava morto ressuscitou, aquilo que era sonho se tornou realidade. Pode vir o barulho, mas o barulho tem que vir acompanhado do poder, porque é o poder de Deus que levanta quem estava caído. É o poder de Deus que pega aquele que um dia foi um grande general e talvez falhou, e o poder de Deus fala: eu não me esqueci de você, vou te levantar de novo, seu tempo ainda não acabou. Aleluias! É poder para restaurar, é poder para acreditar, é poder para ir além. Aleluias! Deixa eu tirar essa blusa aqui, porque esse negócio branco aqui eu estou parecendo palhaço. Eu já aprendi isso. Enquanto quando você está com um negócio aparecendo assim, o povo está rindo, você tem que ver se eles estão rindo de você ou do que você está falando. Como eu não sou bobo, então eu fiquei velhaco, né? Mas presta atenção, isso é muito sério, irmãos. Por que é sério isso que eu estou falando com você aqui? Porque esse barulho, desse som de um vento impetuoso que veio e que pousou sobre os discípulos, ele fez com que esse Pedro, que outrora era apenas um linguarudo, que outrora era apenas um precipitado, e que achava que era o cara, mas que não era nada, quando esse poder veio sobre ele, a Bíblia diz que ele se levanta ali em Atos capítulo 3, em próprio Atos capítulo 2, ele se levanta no meio daquela multidão e ele começa a falar com poder e com autoridade. E presta muita atenção, Deus prepara ali mais de 2.000 pessoas que estavam sendo geradas e restauradas. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu estava sentado naquele lugar ali ontem, à noite, é uma coisa impressionante, porque eu estava naquele lugar, assentado, e à medida que você está sentado do lado de cá, por causa do reflexo, parece que o povo que estava aqui estava do lado de lá. E eu olhei ainda 2 ou 3 vezes, e quando eu comecei a olhar, Deus falou comigo: prepara o povo, porque o povo que está aqui não se compara com aquele que está do lado de fora, e que eu estou começando a trazer. Eu estou te revestindo de poder para que você se prepare para receber todos os que estão chegando. Ei, deixa eu te explicar, querido, você está sendo preparado com um propósito. Poder é para isso, poder é para isso. Talvez nós estamos muito satisfeitos com aquilo que Deus já começou a fazer aqui, mas não. Sabe por que você precisa do poder? Seja transparente. Quantos aqui tem pessoas que talvez você acha que não gosta muito de você? Não é que você não gosta dele, não. Pessoas que talvez você acha que não gosta muito de você. Levanta a mão, seja transparente. Agora fica com a mão erguida, fica com a mão erguida. Agora você que está com a mão erguida, vira para o outro e fala com ele: se prepara, porque o poder de Deus está trazendo esse que não gosta de você
para fazer parte do mesmo time que você está hoje, querido. Aleluias! Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus prepara. Por que você precisa entender isso? É simples. Os discípulos receberam esse poder. Receberam esse poder e talvez acharam assim: ah, está tudo tranquilo. Está tranquilo? Beleza. É só andar até o capítulo de número 9. Quando chega no capítulo de número 9, o Espírito já tinha sido liberado sobre os discípulos. Era só manto, só nabaxaia, só... Não é mesmo? Aquela coiseira toda. Aí de repente encontra lá um Ananias. Aí chega um Ananias, o Senhor vira. O texto diz em Atos 9, o texto diz... O Espírito, um discípulo cheio do Espírito, está lá em Atos 9. Um discípulo cheio do Espírito, chamado Ananias. E o Senhor disse: Ananias, tudo bem? Tudo bem. Está lembrado daquela porção que eu coloquei dentro de você? Sim, Senhor. Que manto, já rodopiei a terra. Pois é, maravilha. Então, o tal do Saulo converteu. Não, Senhor, mas então, Senhor, esse camarada mata crianças, mata mulheres, esse camarada arrasta cristãos pela rua. O Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque você pode estar vendo ele hoje como inimigo, mas eu estou vendo ele amanhã já como uma resposta. E o poder que eu liberei sobre você foi para que você chegue a todos. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Deus está liberando poder sobre a sua vida hoje, porque Ele vai te dar graça hoje, diante de pessoas que outrora odiavam você, diante de pessoas que talvez você nunca pensou que iriam chegar na igreja, mas você será o instrumento de Deus para essas pessoas se converterem. Você será aquele que Deus vai usar para consolidar essa pessoa. Poder é para isso, porque Ele disse assim: sereis minhas testemunhas. Testemunha. Ele não disse: vocês serão meus mantos. Não. Eu estou sendo muito transparente aqui, irmãos. Quem me conhece sabe. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o Exu, Tchá, Na. Não tenho problema com isso. Mas eu quero saber o que esse Exu, Tchá está fazendo através da sua vida lá fora. Porque a Bíblia diz, enquanto os discípulos estavam pensando: Senhor, esse poder é para restaurar o reino de Israel, é a vinda do Senhor. Não. A Bíblia diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus sou eu e você que estamos aqui. O mundo aguarda a manifestação de jovens cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde você entra dentro das faculdades e os jovens de repente têm muita letra, os jovens têm muita teoria, os jovens têm muito conhecimento, mas não têm autoridade para se levantar como o apóstolo Paulo e dizer: o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele me colocou aqui nesse lugar para dizer para você: Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te levantou para ficar batendo boca com os outros, discutindo questões ideológicas. Deus te levantou para que as pessoas olhem para você e vejam: tem algo diferente nesse camarada, tem algo diferente nessa moça, tem algo diferente nesse jovem, tem algo que está acontecendo na vida deles e que eu quero também para a minha vida. Era isso que Deus estava falando. Aí de repente você vai pensar assim: pastor, será que era isso mesmo? Sim. Por que que era? Porque no versículo 6, como eu disse, o Senhor disse que Ele, no versículo 7, que Ele enviaria o poder do Espírito Santo. E eles seriam revestidos. Agora entenda, preste atenção. Eles seriam revestidos. Mas havia um grupo que outrora era 12. E agora era apenas 11. Mas acontece que Deus estava liberando poder. Porque no meio desses 11, esse grupo que estava ali agora, já não era mais só 11, esses que estavam reunidos, era cerca de 120 quando desceu o Espírito Santo, a Bíblia diz. Só que tem um porém. No meio desses 120, tinha alguém que estava prestes a ser promovido para fazer parte dos 12. E aí, de repente, essa pessoa era Matias. Mas ele nem sabia. O que o senhor está querendo dizer, pastor?
Deus está preparando para te promover a qualquer momento e você nem sabe. Você precisa de poder de Deus, porque o que Deus tem preparado para você não é aquilo que você está imaginando, é aquilo que Deus sonhou para você, porque Ele disse: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Matias estava ali no meio dos 120, ele nem sabia que seria promovido, mas Deus já estava planejando que ele seria promovido. Será que tem alguém recebendo aqui? Será que você está entendendo aqui que Deus está falando com você aqui nesse momento? E de repente tem promoção a caminho da sua vida aqui nesse momento. Agora você só não pode se esquecer. Toda vez que Deus te promove, a promoção ela vem acompanhada de responsabilidades. É isso aí. Eu me lembro de uma jovem lá em Nova Lima. Quando nós... Vou pegar meu lenço aqui, porque a minha esposa disse que eu normalmente costumo derreter e não limpo o rosto. E eu disse para ela assim: no frio desse, será que eu vou suar? A resposta está aí. Mas então preste atenção. Eu disse que Deus, Ele te promove, Ele te coloca numa posição, e essa posição tem responsabilidades. Eu me lembro de uma jovem que nós estávamos num templo em Nova Lima, fazendo uma conferência, não me lembro qual era, mas era algo assim de Deus, abençoado. E eu me lembro que várias pessoas estavam começando a trazer notícias de resposta que Deus estava trazendo. E essa moça então chegou e ela falou assim: pastor, Deus me honrou, Deus me abençoou. Eu estava esperando, entrei num concurso aqui em Nova Lima, no meio de várias diretoras, e ela disse assim: tinha uma oportunidade na maior escola aqui de Nova Lima. E ela disse: eu fui promovida, Deus me honrou. Chamaram o meu nome, presta atenção, a maior escola de Nova Lima. Tinha perdido o diretor. E aí ela disse assim: foi benção, deu testemunhou no culto. Aí nós, que manto e tal, aquela coisa toda. Uma semana depois que ela foi para lá, a escola voltou. Pastor, aquilo era cilada. Falei: por quê? Uai, a antiga diretora que estava lá, pastor, saiu porque os meninos lá são endemoniados. Lá tem vício, lá tem tráfico, lá tem prostituição, lá tem tudo. É por isso que não para nenhum diretor de lá. Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir, vou assinar uma carta de novo, vou pedir de novo para que possam me mudar de lugar. Eu falei: você não entendeu o propósito. Porque a Bíblia diz que Deus leva a luz para habitar no meio das trevas. Você é a pessoa certa, no lugar certo. Você só precisa se lembrar por que Deus te colocou ali. Aonde Deus chegou, o mal tem que sair, querido. Você está sendo preparado para ser resposta onde ninguém está dando certo. Tem poder de Deus na sua vida para que você dê certo aonde ninguém dá certo. Tem poder de Deus na sua vida para que você viva sonhos que ninguém conseguiu viver. Não é por causa dos seus sonhos, mas é por causa daquilo que Deus está imaginando fazer em você e através de você. Poder é para isso. E sereis minhas testemunhas. E sereis aquele que vai chegar diante do traficante, diante do assassino, diante daquela pessoa que ninguém vai chegar. Você vai chegar porque tem poder de Deus na sua vida. Tem poder na sua vida. Pastor, mas nós estamos num local, de repente, onde as pessoas, elas acreditam em outras coisas. Deixa eu te explicar. Uma das coisas que nós percebemos aqui, através da descida do Espírito Santo, foi que Deus começou a trazer pessoas de todas as formas. E deixa eu te explicar. Sabe por que você precisa de poder de Deus para ser bem sucedido? E para poder saber como se comportar em todo e qualquer lugar e diante de toda e qualquer pessoa. Porque não é você quem determina quem serão os seus irmãos. Quem determina quem serão os seus irmãos é o seu Pai. É Ele que vai levar você para perto de pessoas que talvez você nunca imaginou. E vai também trazer pessoas talvez para perto de você que você jamais gostaria que elas estivessem perto de você. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque o poder transforma. O poder transforma. Eu estava aqui ontem compartilhando com o líder da consolidação. Quem é o líder da consolidação? Estava aqui agora, cadê? Sumiu, né? É isso mesmo, porque eu disse para ele que a consolidação, que a entrada do plug, é o lugar mais importante da igreja. Sabe por quê?
porque ali você recebe tanto o endemoniado de Gadara, como você recebe também o apóstolo Paulo. Mesma forma. Porque o endemoniado de Gadara, quando ele chegou, o que ele precisava era do poder de Deus na vida dele, através de Jesus. Porque depois que o poder de Deus chegou na vida dele, o texto diz que ele se transformou num grande evangelista, que ele sozinho evangelizava a cidade inteira. E o próprio Jesus virou para ele e falou com ele assim, ele disse, Senhor, eu gostaria de ir atrás do Senhor, entrar nesse barco e ir embora. Jesus falou assim, não. Volta para sua casa, para os seus e mostra aquilo que Deus tem feito na sua vida. O que Deus quer de você aqui nesses dias é isso. Quando terminar esse final de semana, aonde você chegar, as pessoas precisam olhar para você e perceber que algo de Deus sobrenatural está brotando dentro de você, querido. Não é que não existia, mas muitas vezes nós precisamos ativar isso de novo, porque o Espírito Santo ele já estava nos discípulos, mas eles precisavam do revestimento do poder. E muitas vezes nós desprezamos isso, porque o que Deus tem já está liberado. Nós só precisamos acessar. Precisamos acessar. E por que precisamos acessar? Porque ninguém pode realizar o projeto que Deus tem sem o poder de Deus. Quando o Senhor procurou, mandou um anjo chamar Maria, o Espírito Santo nem tinha sido derramado para habitar dentro das pessoas ainda com totalidade. Mas Maria, ela olhou e falou o seguinte, como eu vou fazer isso? Como é que eu serei a mãe daquele que é o futuro Salvador? E tem mais, como é que eu vou ser mãe se eu nem tive relação sexual com meu marido ainda? Não existe isso. Qual foi a resposta do anjo para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tem missão que está diante dos seus olhos hoje e que talvez você está correndo dela, mas o Senhor está falando para você que nessa manhã eu já liberei poder sobre a sua vida para que você seja bem sucedido naquilo que parece impossível. Já liberei esse poder. Por isso que você não pode sonhar aquilo que não está no coração de Deus. Como é que eu sei isso? É o Espírito Santo. Porque Joel diz bem claro, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, era o cumprimento dessa palavra. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Querido, você está no tempo de sonhar independente da sua idade. A única coisa que você precisa fazer é sonhar o sonho de Deus. Sonhe o que Deus tem para você. Eu tenho falado nesse tempo, você que está aqui, que é mais avançado de idade, assim como eu, já tenho 52 anos de idade, talvez você tenha muito mais do que eu. Tem problema não, esquenta a cabeça com isso não, querido. O poder de Deus veio sobre Abraão e sobre Sara com mais de 90 anos, para que eles vivessem um sonho impossível aos olhos humanos. E naquela época o poder ele veio apenas para aquela situação. Imagina hoje que o poder de Deus está liberado dentro de você. Você precisa continuar sonhando independente da sua idade. Porque se você não tem mais sonhos por causa da sua idade, eu vou dizer para você novamente, está na hora de cantarmos a musiquinha para você. Aleluia. Por quê? Porque se você não tem mais nada para viver nessa geração, nós temos que pedir para Deus te levar. E bendito seja o nome do Senhor. Mas se você ainda tem sonhos para viver, nós temos que pedir para Deus para o poder dele se aperfeiçoar em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Não aceite de maneira nenhuma que você não pode. Você pode, porque é o poder de Deus liberado sobre mim e sobre você. Eu vou falar algo aqui, porque o pastor Márcio já falou de cima de altar. Mas é muito sério isso. Ele disse que nesse tempo agora, por que ele voltou novamente? Já tem ali vários pastores que estão em atividade na Lagoinha, homens e mulheres de Deus fazendo a obra e está tudo sob controle. Ele já poderia parar nesse momento. Mas o Senhor usou uma pessoa, um instrumento de Deus, que virou para ele e falou para ele, vai para o altar, porque o que eu tenho para continuar fazendo através de você
é dali do altar ainda. Sabe o que Deus estava falando com ele? Não secou a fonte. Continua, porque sou eu que vou continuar usando sua vida. Sou eu que vou continuar fazendo em você e através de você. Então você precisa entender isso. Promessas, Deus tem promessas e vão se cumprir na sua vida. Mas Deus é aquele que usa essas promessas para transformar destinos, transformar a sua vida, transformar a minha vida, transformar a vida de outros. E aquilo que está fora do seu controle, Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Se prepare para aquilo que Deus tem para você. Se prepare. Isso que eu estou falando para você aqui, quando eu estava preparando a palavra, Deus estava falando comigo próprio. Comigo próprio. Eu tenho 52 anos de idade. E como falei, o Paulo e a Alessandra estão ali, já acompanharam toda a nossa caminhada ali em Belo Horizonte. Mais de 120 igrejas hoje ligadas diretamente a nós. Mas nesse tempo, Deus trouxe uma palavra. Deus trouxe um direcionamento. Nós temos a igreja que nós pastoreamos ali em Nova Lima. Uma igreja consolidada, com tudo organizado, um lugar para 1.300 pessoas. Mas hoje nós estamos saindo dali. Estamos indo para o Nordeste. Para começar de novo, por meio de um GC. E todo mundo perguntou, mas você já tem alguma coisa lá pronto? Nós falamos, não, nós vamos começar de novo. E para todo mundo pode parecer exatamente isso, porque muitas pessoas até já falaram comigo, falaram, pastor, mas você está de brincadeira, o senhor tem noção de quanto tempo demora para consolidar um povo? Quanto tempo demora para gerar líderes? Quanto tempo demora para ter um local daquele tamanho? Sim, eu tenho noção de tudo isso. Mas essa palavra que a Lola falou aqui ontem, e que já estava no meu coração, ela precisa continuar no nosso coração. O que te dá a vitória aonde você estiver é o poder de Deus na sua vida, não é o que você tem, porque tudo que tenho, tudo que sou e tudo que ainda virei a ser, vem do Senhor, querido. Tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você ainda virá a ser, vem do Senhor. Então se prepara para aquilo que Deus tem para você ainda daqui para frente. Não se limite por causa daquilo que você já tem. Tem poder de Deus na sua vida. Não se limite, sabe por quê? Atos 1 era apenas uma página de todo o livro de Atos, que ainda está sendo escrito por meio de mim, por meio de você. Eu não sei em qual das páginas do livro de Atos que você está, mas uma coisa eu tenho no meu coração: ainda tem muitas páginas para serem escritas através da minha vida e através da sua vida. Não seja um livro inacabado, viva tudo que Deus tem para você. Se teve a página da tristeza, vai ter a página da alegria. Se teve a página da doença, tem a página da cura. Se teve a página do começo, vai ter a página do meio, vai ter a página do fim. Mas Deus tem poder para te conduzir em todas essas páginas. Aleluias! Glória a Deus! Poder. Poder é para isso. Poder. Por último, nesse ano, como Deus tem me surpreendido. Como Deus tem. Tem uma irmã lá no bairro Vista Alegre. Paulo conhece, Alessandra também. Uma irmã muito querida, desde a época que eu estava lá. Muito querida. Quantos anos ela tem, Marli? Mais ou menos? 82 anos. Eu estava pregando na virada do ano agora, na cidade de Betim. E aí eu me encontrei com o filho dela, que veio lá da cidade de Vila Velha. E o filho dela veio porque a família se reuniu e mandou chamar o filho, porque exatamente ela estava enferma, foi hospitalizada, e os médicos mandaram chamar, e falou, pode chamar os filhos e a família, porque não volta mais não. Nós somos gente, e todo mundo lá, as pessoas foram lá, isso mesmo, os filhos chorando e tal, e aquela coisa toda, e aí mandou chamar o pastor também, e falou, chama o pastor, para o pastor liberar ela. Eu até falei com o pastor, Deus falou com você que ela vai embora?
Porque esse negócio de mandar chamar para liberar o outro é um problema. Porque parece que você que é dono da vida da pessoa, né? E aí chamou todo mundo. Mas aí tudo bem, o filho veio de longe e tal, aquela coisa, todo mundo lá. A irmã acho que estava uns 5 ou 6 dias, né? 7 dias, sei lá, enferma, doente, nem apagava. Acho, meu filho, que a hora que ela viu que fez aquela multidão no quarto para liberar ela levantou, estou indo embora para casa, porque eu ainda não vou não, querido. Levantou a mulher com todo mundo, liberando ela para ir para o céu. Ela levantou e foi para casa, está lá celebrando, cultuando ao Senhor, e todo mundo olhando assim, pensando assim, mas nós pensamos que ela já ia embora. O médico falou que ela já ia embora, mas a última palavra quem dá é Deus. Tem poder de Deus para continuar te sustentando todos os dias que Deus tem para você. Isso que eu estou dizendo para você aqui é algo muito sério, sabe por quê? Porque lá nesse mesmo lugar, no Vista Alegre, nós tivemos um jovem mesmo, que estava na igreja, saudável como qualquer um aqui de nós. Deu um infarto fulminante e partiu. E essa irmã de 80 e tantos anos continua lá viva, celebrando e adorando. Há um mês atrás, agora, na minha igreja, lá em Nova Lima, tem uma irmã lá que da mesma forma, a irmã Tuca, uma irmã de Deus, uma pessoa assim, de serva, ela gosta de trabalhar na cozinha. E a filha dela me chamou com todo mundo, todas as pessoas chamaram, e eu estava de férias agora, e ela disse assim: pastor, nós estamos ligando para o senhor, para ouvir do senhor o que o senhor tem para dizer, porque os médicos já mandaram chamar, e nós estávamos no hospital aqui, uma batalha espiritual, porque minha mãe está partindo, não tem mais jeito, os médicos falaram que ela não volta, então nós queríamos ouvir o que o senhor tem para falar. Eu já tinha visto a situação da irmã do Vista Alegre, eu virei para essa e falei: Deus falou com você que está levando ela? Ela disse: não, mas pastor, não tem jeito. Eu falei: irmã, a última palavra quem dá é Deus. E sabe qual é o resultado? 6 dias depois, ela me chamou, irmã da nossa igreja, falou: pastor, vem aqui no hospital porque aconteceu um milagre. Minha mãe está em pé, celebrando, cantando, comendo igual não sei o quê, e está pronta. E quando foi agora, uma semana antes de eu vir para cá, fui lá na casa dela, irmã Tuca. Falei: ei, irmã Tuca, só não está parecendo morta não, hein? Já está muito viva, hein? E ela falou: pastor, eu cheguei, olhei para aquele negócio todo, foi uma luta fora do comum, mas Deus falou comigo. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer na sua vida, e através da sua vida, deixa eu te explicar, os braços podem parecer que estão fracos, as pernas podem parecer que estão fracas, a estrutura pode parecer que não tem jeito, mas quando Deus libera poder dentro de você, é para surpreender o natural, porque o poder é sobrenatural. Você precisa continuar entendendo: Deus tem um propósito com a sua vida. Esse é o poder de Deus em mim e em você, querido. Fica de pé no seu lugar. Talvez você pode ter pensado: ô bispa, se puder aquela canção. É ela, porque foi ela que Deus tocou no meu coração ali na hora que eu falei. Mas deixa eu explicar para você que está aqui nessa manhã, exatamente isso aqui que eu vim falar para você. Nunca se esqueça do que eu disse para você aqui, porque realmente é o que Deus tem falado no meu coração. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Sabe qual é a diferença? É quando nós negligenciamos o que Deus tem para fazer em nós e através de nós. É quando nós não acreditamos no que Deus pode fazer através de nós. Você precisa entender. Você está vivo nessa última semana do mês de julho, porque Deus tem um propósito na sua vida ainda nessa geração. Talvez eu possa estar aqui agora diante de pessoas que estão enfermas. Talvez eu possa estar aqui agora diante de pessoas que muita gente já virou para você e falou: acabou o seu tempo e acabou o seu chamado. Mas a última palavra quem dá é Deus. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. O poder de Deus é exatamente isso. O poder de Deus é aquilo que Deus libera para que nós possamos viver o impossível.
A igreja que está reunida aqui, não esqueça do que eu disse aqui. Foi uma visão que eu tive de lá, mas eu creio nela. Quando eu olhava para as pessoas que estavam aqui, parecia que estavam do lado de fora. E o que Deus começou a falar comigo foi isso. Tem mais gente do lado de fora que vai chegar e não vai caber. Se prepara para receber essas pessoas. Porque o poder de Deus em Atos foi para isso. Para receber todo tipo de pessoa. O poder de Deus em Atos foi para que os discípulos pudessem ir para todos os lugares. Então a palavra que a pastora liberou ontem não foi achismo, não. Você precisa nesse momento ter coragem para falar: Deus, independente da minha idade, reveste-me de poder e me lança na direção do teu propósito. Porque quando Daniel ele foi para a Babilônia, Daniel tinha entre 14 e 16 anos de idade, e Daniel foi para a Babilônia no meio de um povo caldeu, no meio de um povo idólatra. Mas Daniel 1:8, a Bíblia diz que Daniel chegou ali e ele disse: determinou Daniel no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E por causa daquela convicção, daquela determinação no coração de Daniel, a Bíblia diz que no momento em que Daniel foi para um teste, ele estava 10 vezes melhor do que qualquer outro que estava ali. Sabe por quê? Porque a diferença não está na sua idade, a diferença está no poder de Deus que age sobre a sua vida e age na sua vida. Mas você precisa entender, você está sendo preparado para servir um propósito. Se Deus quiser te enviar, seja flecha. Tem gente que parece aquela geração canguru, nasceu nas costas de uma pessoa e não sai de jeito nenhum. Deus não te chamou para ser um canguru, Ele te preparou para ser uma flecha e te lançar na direção do propósito, querido.